É uma coisa que eu, tipo assim, desde pequenininho eu sempre tive, como é que se fala, gosto por desafio. Eu nunca, em momento nenhum, eu consegui passar para uma próxima fase. Eu sempre ficava estagnado até o momento que eu pegava e tinha alguma coisa para me encontrar. Então, por exemplo, minhas faixas foram um desses motivos. Eu passei muito rápido de faixa, que foi uma forma de a gente chegar logo na preta, que eu realmente eu tinha um sonho de pegar e queria chegar logo na preta para estar nos altos campeonatos, né? Que não, quando eu era, como é que se fala, criança, eu não tinha muita oportunidade de estar lutando um mundial, um pan-americano, então a gente pegou e acabou dando uma rushada na faixa até para eu pegar e ter as experiências logo, né? Então, se eu sentir que eu conquistei tudo que eu pude no jiu-jitsu e eu ainda quero me testar, como o Dioguinho falou, não por questões financeiras, até porque hoje a gente tem a possibilidade de estar vivendo inteiramente do esporte, a gente vive bem, acabamos de abrir a nossa segunda filial em São Paulo aqui, então eu acho que vai ser muito provavelmente por uma questão de se desafiar. E muito provavelmente a gente com 25, 26 anos, com todo respeito, a gente muito provavelmente vai ter já conquistado grande parte dos nossos objetivos na questão da nossa carreira de jiu-jitsu. Se naquele momento, em frente, a gente sentir que a gente quer talvez se testar, a gente não, né? Eu, pelo menos, eu tenho a vontade, talvez, de querer migrar, não só para o MMA, mas também para outro esporte. Por exemplo, o wrestling, quem sabe uma outra arte marcial, né? Que eu acho que eu gosto bastante. Pode colocar eu esse rodo aí em breve. É papo. Acho que muita gente muda pro UFC, uns por questão de ambição, outros por questão financeira, né? Até porque o UFC que quer que não, uma luta você ganha bem mais do que uma luta de jiu-jitsu. Mas eu acredito que do jeito que o esporte está crescendo, eu acho que daqui uns 5, 10 anos não vai ter mais necessidade de você migrar para outro esporte por questões financeiras, porque o jiu-jitsu vai estar pagando muito bem. Vai ser mais uma questão pessoal, assim, eu quero me testar, já ganhei todos os títulos aqui, agora eu quero me testar no UFC, né, que querendo não abrange um público muito maior do que o do jiu-jitsu. Mas hoje em dia, meu pensamento, eu não tenho ainda esse pensamento de migrar para o UFC, né? Porque por conta que eu estou vendo o futuro do esporte, que vai ser um futuro bem grande, então questão financeira não vai ter uma necessidade de migrar. Mas vai ser só uma questão pessoal mesmo, de querer se testar. Aquele cara, depois pesquisa, David Goggins é um cara que ele fez vários cursos nas Forças Armadas dos Estados Unidos e foi o cara que o único cara que fez em 2 forças especiais e tal. O cara simplesmente, o cara tinha 140 quilos, fazia detetização de barata em lanchonete, passava o dia comendo hambúrguer, e no outro dia o cara decidiu que ia correr e fazer um monte de coisa, e o cara virou um cara de altíssimo nível. E aí, se você parar para analisar, como é que aconteceu isso? Como é que esse cara saiu de um cara que tinha que não tinha fazia atividade nenhuma física para um cara de altíssimo nível, operações especiais, escrever livro, ultramaratonista? Como é que ele fez isso, gente? Cabeça, mas qual é o pensamento principal? Mas qual é o pensamento principal? O que ele pensa o que acontece com a pessoa que gira num nível diferente? O que ela pensa de diferente das outras? Ela tem prazer no quê? Ela tem prazer no quê? No crescimento. Concorda comigo? Toda pessoa que gira num nível diferente das outras tem prazer no crescimento. E o crescimento vem através de quê? Através de dor. Então, qual é o segredo? Você vai pegar quem? A dor, cara. É meio louco, mas é verdade. O cara tem que ser masoquista, o cara tem que ser obcecado, o cara tem que querer. Essa é a verdade. Não adianta eu ficar contando historinha. Todos os meninos sofreram muito para chegar onde estão. Largaram muita coisa, deixaram de ser criança. Se tornaram adulto mais cedo. Trabalharam muito, sabe? Então, tipo assim, não adianta a gente achar que a gente vai ter um alto nível de alguma coisa, girar num nível diferente dos outros, fazendo o que todo mundo faz, pô. Vai doer. E aí ou tu aprende a gostar dessa dor, ou tu não vai conseguir. Essa é a verdade. Decepcionei alguém? Então, mas dá pra gostar da dor? Lógico que dá. Lógico que dá. Lá a gente aprende, a gente gosta, cada um na sua dor, cada um no seu objetivo. Então, mas assim, a gente só vai conseguir fazer isso se a gente tiver o quê? Se a gente tiver um foco, mas tem que ter o quê? Um objetivo, tem que ter disciplina. Eu acho, na minha opinião, nunca teve... Toda competição tem uma lutadora, né? Especialmente na faixa preta. Tipo, quando a gente era faixa colorida, sempre tinha aquelas que a gente conseguia fazer movimentos ninja, né? Mas chegando a um certo nível, faixa preta, que nenhuma competição e
nenhuma competição de alto nível vai ser fácil, entendeu? Então, a gente se prepara muito e mesmo assim a gente consegue ter dificuldade nas horas das lutas. Então, todas são difíceis. Eu me enquadro na mesma, como é que se fala? Na mesma resposta que os dois deram agora. Cada luta, cada campeonato, cada pessoa que a gente entra no tatame ali e a gente se, sabe, vai ali para trocar nossa, como o brasileiro gosta de falar, porradaria, né? A gente se encontra num ambiente diferente, se encontra num momento diferente, cada um tem o seu momento especial. Eu acho que já tive competições, já tive lutas que não tiveram assim, muita expressão para muitas pessoas, mas para mim tiveram um significado muito bacana. Então eu não tenho como especificar uma luta só que tenha sido muito dura. Todas para mim sempre tem um sentimento bacana que eu guardo comigo, mas não uma que eu possa destacar entre o meio. Vitor Freitas. Em Manaus a gente não consegue viver do esporte, não consegue. É muito popular, tem uma academia a cada 20 metros, então ninguém paga para treinar, sabe? E se onde você não consegue receber, você não consegue se desenvolver. Então, no começo, não. Né? Depois que a gente começou a ver essa possibilidade real deles se transformarem em atletas profissionais, até porque partiu de um desejo deles, né, de não ficar só no jiu-jitsu, né, de uma forma de um lifestyle, eles queriam realmente competir em alto nível. Primeiro, eu acho assim, que quando está começando tem que lutar tudo. Tá tudo mesmo. Criar experiência, sabe? Ter oportunidade de aparecer, porque é muito importante a construção da imagem do atleta. Né? E ele não tem outra forma de construir a imagem dele que senão aparecendo. E aí, depois dessa fase que ele já tem algumas experiências, aí não, eu acho realmente que é hora de diminuir e fazer certas escolhas, lutar e fazer sempre colocar na balança. É importante, é interessante, o que eu gasto e o que eu recebo para mim lutar essa competição. E não mais assim sair lutando. É tipo 2021 ou foi 22, Mica? 21, né? Chegou a lutar, tipo, num sábado, numa sexta e num sábado. A gente não está falando de competição regional, a gente está falando de competição de altíssimo nível, lutando com os melhores do mundo. Botar o kimono, na semana seguinte tirar o kimono, sair na mão com os caras que só fazem sem kimono, e no outro dia tá num GP. Ele chegou a fazer isso. Esse ano eu não quero mais isso, sabe? A gente vai escolher algumas competições e aquelas competições ele vai se preparar, porque na verdade até atrapalha a preparação. Até atrapalha. Você está todo o tempo competindo, você não tem como dar uma preparação de forma adequada, porque você tem que diminuir a preparação, você tem que tirar algumas coisas para poder o cara chegar bem, senão você vai moendo o cara vai competir, o cara não tem condição de render. Então, a gente está hoje mais focado em escolher algumas, porque a gente acredita que eles já podem fazer isso. Né? Mas não são todos os atletas, não. Alguns outros meus atletas estão começando, que são até faixas pretas, mas eu acho que estão começando, porque estão começando a ter as oportunidades de lutar e aparecer. Esses daí vão lutar tudo para realmente gerar a experiência.